A maior dificuldade do envelopamento é a desmontagem das peças? Acho que essa é a pergunta, né? Isso. Já vou te chamar aí, Theo, pra gente entrar. Eu te preparei que eu vou te chamar. Elias, cara, assim, ó, na verdade uma coisa ela não está ligada diretamente à outra, tá? Se não me engano, foi ontem ou antes de ontem que eu te respondi até uma pergunta, se não me engano foi para ti, sobre a questão da estética automotiva e o envelopamento, e a loja, né, vender envelopamento. O que acontece, cara? Quando eu comecei em 2009, e como eu falei para vocês ontem, tem muita coisa que envolve o envelopamento hoje, tá? A maioria da galera que vem da comunicação visual, do adesivo e tal, essa galera não tem nenhum tipo de intimidade com o carro, então não está acostumado a desmontar, não sabe que tipo de ferramenta precisa, enfim, tem realmente uma grande dificuldade nessa área de desmontagem. O que eu aconselho sempre, tá? Eu aconselho o seguinte, cara, começa terceirizando, tá? Começa terceirizando, porque, cara, eu comecei assim, os primeiros carros que eu fiz eles muito, assim, eu julgava que eu conseguia aplicar, tanto que eu apliquei o adesivo todo no carro. Os cortes ficaram bem estranhos, bem feios, né? Bem irregulares, porque eu não sabia como cortar, se usava a outra peça do carro, se dobrava para dentro, cortava por dentro, enfim, não tinha essa ideia. Mas de fato, na época, para mim, o que eu julguei que era a maior dificuldade era a desmontagem, porque eu nunca tinha desmontado um carro, né? Então, por exemplo, o primeiro carro que eu fiz foi um Uno Way e, cara, eu não sabia como desmontar, eu precisava tirar as maçanetas, eu precisava tirar retrovisor, essas coisas para fazer o carro, porque o carro era um carro verde e eu precisava fazer ele de preto fosco. E imagina a dificuldade, cara, entender como é que tirava uma capa de porta ali, né? Como é que eu ia tirar, remover a maçaneta, enfim. E sem dúvida foi uma dificuldade enorme o início, toda a questão de desmontagem. Então o que aconteceu? Eu acabei terceirizando. Eu encontrei uma dessas lojas que trabalham com mecânica de porta, geral, sabe? O cara fazia isso, filme, parte elétrica, eletrônica e tal. E aí eu chamei ele e disse, cara, olha só, eu preciso de alguém que desmonte para mim os carros e monte depois de 3, 4, 5 dias ali quando eu tiver terminado. Aí na época, se não me engano, o cara me cobrava R$250, R$200, eu acho que era. E aí ele vinha, desmontava as maçanetas, desmontava retrovisores, desmontava sinaleira, farol, essas coisas. E logicamente, como um bom profissional, eu acompanhava todo o processo, até para saber se tinha quebrado alguma coisa, se tinha, enfim, como é que era o tipo. E eu fui aprendendo, vendo o cara fazer. Na época eu tinha um outro rapaz que trabalhava comigo aqui, que era bem encarnado nessa parte, começou a fazer, e aí ele assumiu isso durante um tempo. Depois eu retomei e comecei a fazer toda a desmontagem do carro. Hoje, aqui na loja, de uma maneira geral, eu que faço, porque eu resolvi enxugar toda a minha folha, né? E hoje a gente trabalha aqui com freelancers e a minha mão de obra mais como se fosse um bistrô ou algo assim, sabe? Não é uma coisa de produção maluca, é realmente como a gente tem pregado, né? A arte de envelopar. Então é uma arte, um trabalho que eu faço com bastante tranquilidade, sem correria, e quando precisa a gente consegue fazer, né? Lógico, mas é um trabalho mais de boa. Então o que eu te aconselho, irmão? Começa terceirizando e vai pegando a manha. Conforme tu desenvolver e perder o medo, que na verdade o que mais prende é o medo. E daí quando a gente começa a perder o medo de desmontagem, o medo de não estragar nada, o medo das presilhas, que
ou vai puxar uma capa de porta ali, daí aquele barulhão, plá, 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 plá. E quando começa a perder o medo disso, né, tu vira um profissional, tu começa a ter dentro do teu estoque as presilhas dos principais carros, então quer dizer, quebrou uma, tu já vai ali, vai repor. Então tudo isso é muito importante, tá? Então eu te aconselho, começa terceirizando e depois tu vai acabar assumindo o controle disso aí, beleza?